Amigas, vamos falar sobre tintura e como ela reage em cada cabelo e se o seu cabelo vai conseguir, enfim. Vamos trazer casos aqui no Gabi Responde. Hoje eu vou responder essa pergunta da Janusa. Ela fala assim: eu tô com as pontas vermelhas, será que eu consigo tirar? A gente precisa analisar alguns fatores. Primeira coisa, se essas pontas vermelhas for consequência de uma tinta preta que desbotou, eu já te adianto que você não vai conseguir tirar fácil, tá? Porque o meu cabelo, quando eu fiz a minha primeira descoloração, pra quem me acompanha aqui, sabe que eu tinha tinta preta. Então foi necessário 2 descolorações super agressivas para que eu conseguisse tirar a tinta preta. E mesmo assim ela não saiu 100%, tá? Porque quando eu fiz a descoloração global, a parte que tinha tinta preta depois de 2 descolorações, ela ainda ficou alaranjada. Ela perdeu o pigmento mais forte, que é o vermelho, mas mesmo assim ela ficou alaranjada. Não um laranja tão escuro, gente, um laranja mais clarinho, assim, sabe? Mas mesmo assim não saiu 100%, é só com tesoura. Mas agora, se você tá com as suas pontas vermelhas só de coloração, ou você tem o cabelo castanho e ele puxa para um tom avermelhado, ou talvez você tentou descolorir e ficou avermelhado, é fácil tirar. O mais difícil é a tinta preta. Mas se você não tem tinta preta, porque aqui não especificou qual que é o caso, mas se você não tem tinta preta, 50% do caminho já tá mais fácil e mais percorrido, porque a tinta preta é o último caso mais difícil. Mas se você não tiver tinta preta, é muito mais fácil. Se você tiver um cabelo com um fundo de clareamento mais escuro, talvez a tinta não vai pigmentar no seu cabelo e fique tão claro assim de primeira. Talvez ele vá abrir para um laranja, para um tom mais avermelhado, e aí você tem que ficar reaplicando ela, porque o resultado mesmo que a gente quer não vem na primeira aplicação, tá? Até quem tem os cabelos mais claros. Mas agora, se você quer o resultado mais rápido, vale a pena aí, talvez, você ir num salão e fazer uma descoloração, para depois passar a tinta, e aí depois você só fica mantendo, que foi o que eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora eu só mantenho a raiz e o meu cabelo tá crescendo mega saudável. Então vale a pena você avaliar quais são as melhores alternativas dentro da sua realidade. Por exemplo, se você tem o cabelo natural, cabelo virgem, não tem nenhuma tinta, eu acho que eu passaria a tinta, tá? Se eu tivesse o cabelo virgem, sem nenhuma tinta ali por cima, eu super tacaria a tinta loira. E aí, talvez, se você tiver o cabelo mais castanho escuro, ele vai ficar ruivo. E se você tiver o cabelo castanho claro, ele vai ficar loiro mel. E aí você vai reaplicando e vai vendo os tons que vai abrindo. A tendência é sempre abrir mais, tá? Por mais que tem muita gente que fala que tinta não clareia tinta, eu acho que clareia, porque o meu cabelo tá cada vez mais claro conforme eu vou fazendo as aplicações. Então é uma coisa que vai dar super certo. Só tenta e me fala.